Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Pessoal, doutor boa noite. Celso. Boa noite. Tudo jóia? Tudo bem, doutor? Boa noite, doutor Aguinaldo. Tudo bem? Tudo bem, Boa noite, Luísa? tudo bom? Tudo É, Tudo bom, ótimo. Celso, direto, Luísa? direto de Cravinhos, Bragança Paulista e São Paulo. Né? Esse mundo é Isso, pequeno, não doutor. é? Esse mundo é Pequena. pequeno. Olha lá, Boa já tem noite a gente falando todos. aí, já tem gente falando boa noite aí, a Maria Regina. Boa noite, doutora. Sejam todos bem-vindos ao nosso Web Hour. Eu sou a Luísa, sou do suporte clínico da AdTech, da Angel. Hoje estamos aqui com o doutor Celso, doutor Aguinaldo. Eles vão espelhar a tela aí, me apresentar. Vocês podem, né? O nosso chat vai ficar aberto o tempo todo, então vocês fiquem à vontade para mandar as dúvidas aí. Nós vamos interrompendo, né, doutor? Nós vamos É, respondendo aos poucos. E é isso, né? Estou aqui, podem chamar qualquer coisa, podem enviar aqui no chat. isso aí. Ótimo, doutor. Pode espelhar, pode ficar à vontade aí na apresentação de vocês, tá bom? Boa apresentação. Eu quero primeiro Obrigado. agradecer ao Aguinaldo pela cooperação junto aos nossos amigos, né? Da Angel AdTech Self. É muito bom ter uma pessoa com o gabarito que o Aguinaldo tem em termos de formação, né? Quer dizer, ele é professor da São Leopoldo Mandic, no membro da diretoria da odontologia e exercício do esporte, especialista em odontologia do esporte, mestre e doutor em laser. E um monte de outras coisas, né? Mas o interessante, né, é que o Agnaldo é muito clínico, e isso é muito importante dentro das especialidades e de todos os trabalhos que ele faz. Ele acabou e por isso eu estou agradecendo mais ainda, porque ele chegou domingo, né? Domingo da Alemanha, onde foi apresentar três trabalhos, levou cinco alunos da São Leopoldo Mandic, e deu uma palestra lá no Congresso da Alemanha de esporte e laser, né, falando sobre laser e esporte. Então, Agnaldo, é uma grande satisfação ter você aqui com a gente. Nós já estamos em 20 pessoas, né? E te agradeço imensamente pela colaboração para a odontologia. Bom, eu que agradeço, Celso. Para mim é um prazer, né? É um assunto que eu gosto muito de falar de laser. Então, o que a gente puder, colaborar, divulgar, mostrar, né, todos os benefícios que essa tecnologia traz para o paciente, né, e principalmente para o paciente de ortodontia. Então, eu fico feliz com o convite, agradeço a você, agradeço a Luísa, a Adtech, né, por abrir esse espaço aqui para a gente mostrar um pouquinho do que a gente faz. Nós temos gente já de de Santiago do Chile Enfim, juntos. É, o mundo é pequeno. legal. Fica à vontade, Agnaldo, para iniciar. Então, o Agnaldo vai iniciar fazendo uma apresentação, pessoal, e a gente vai recheando aí com perguntas e conversando a respeito, tá? Vou compartilhar minha tela, então. Prontinho, vocês estão vendo? Perfeito, Agnaldo, perfeito. Então tá bom. Bom, então o Celso já me apresentou, mas eu sou Agnaldo Garcês, eu sou professor e pesquisador da Faculdade de São Leopoldo Mandic, né? Eu não sou ortodontista, já deixo bem claro no começo. A minha formação foi em dentística, depois eu fiz especialização em odontologia de esporte, fiz o meu mestrado e meu doutorado na área de laser, né? E na São Leopoldo Mandic a gente tem a disciplina de laser na graduação e na pós-graduação, mas eu fico ligado à equipe do professor Suzuki na parte de ortodontia. Então, eu vou conversar com vocês sobre o laser na orto, mas eu gosto de falar que assim, a ortodontia é um modelo que eu uso para estudar metabolismo ósseo, né? Então, é a ação do laser no osso. E a ortodontia, ela vai trabalhar ali com osso, ligamento periodontal, né, todas as células, né, e que vão reabsorver, vão fazer osso, né? Então, isso é muito interessante para a gente, porque ele te dá várias possibilidades, né? Eu sei que hoje a ortodontia, ela está
bastante voltada para os alinhadores, né? Então, eu já vou falar logo no começo aqui. O dente, ele não sabe o que que é alinhador, o que que é bracket, o que que é elástico. Ele sabe o que é uma força fisiológica constante e aplicada, né? Então, uma vez que você aplicou uma força, esse complexo dente, ligamento periodontal, osso, ele vai responder essa força. Tá? Então, a gente vai dar alguns exemplos aqui de brackets, alguns exemplos de ancoragem com mini implante, né? Mas isso ele pode ser aplicado em todas as áreas que envolvam metabolismo ósseo, né? E tem trabalhos mostrando, né, que o resultado que a gente consegue na orto, a gente consegue na cirurgia, na consolidação de fraturas, na integração de implantes. Então, toda essa área que envolve esse tecido, né, que é o osso, ele vai responder de uma forma semelhante. Então, a gente consegue expandir isso para uma mecânica de alinhador, uma mecânica de bracket convencional, uma mecânica de expansão com mini implante, pós uma exodontia, pós a inserção de um implante, tá? Então, é uma área que ela te abre um monte de possibilidades, tá? Vamos fazer um bate-papo, né? Como a Luísa e o Celso falaram, qualquer pergunta pode colocar aí no chat, a gente vai batendo um papo, acho que fica mais dinâmico e mais proveitoso aí o nosso bate-papo, tá? Então, por que estudar laser, né? Por que estudar luz? A gente vai ver que o laser é uma das ferramentas que a gente pode utilizar nesse tipo de tratamento, né? Até existe uma organização mundial de laser, né? Que é a WALT, o World Association of Laser Therapy, e a WALT ela mudou o nome desse tipo de terapia em 2016. Então, antes a gente chamava de laser terapia. No CFO, a habilitação, né, a área é laser terapia. Eu fiz parte da Câmara Técnica de Laser do CFO, do CRO São Paulo, durante 3 mandatos. Esse mandato eu me afastei, porque eu entrei na Sociedade Brasileira de Odontologia do Esporte. Mas durante esses 3 mandatos, a gente batalhou junto ao CFO para mudar o nome da área, já que mundialmente hoje a gente não fala mais laser terapia, a gente fala fotobiomodulação. Então, foto porque tem luz, e essa luz pode vir de um laser, essa luz pode vir de um LED. Bio porque é um paciente, ele está vivo, e modulação porque eu vou acelerar processos e inibir processos, né? Então, eu vou acelerar uma movimentação dentária, vou acelerar uma integração de implante, vou acelerar a cicatrização de uma ferida, de uma afta, e eu vou inibir a dor do meu paciente. Então, esses processos a gente vai trabalhar de acordo com a dosimetria que a gente utilizar, tá? Então, né, a gente vai falar aqui de laser, que é o principal equipamento, mas eu vou mostrar algumas coisas que a gente faz com LED, são equipamentos que estão aparecendo no mercado, que a gente tem uma opção, são equipamentos mais baratos, mais seguros, né, principalmente para o paciente utilizar, né, porque o dentista ele vai ter o treinamento para utilizar o laser, o paciente não. Em alguns equipamentos eu consigo entregar para o meu paciente para ele fazer a sua irradiação em casa, tá? Então, por que é importante, por que é interessante a gente estudar essa área, né? Porque é uma área em crescimento, é uma área que o paciente, o leigo, ele associa, quando você fala laser, né, ele associa algo moderno, algo tecnológico, algo avançado. Então, o dentista que trabalha com laser, ele automaticamente vai ser um dentista moderno, um dentista tecnológico, um dentista avançado, um dentista que vai tratar esse paciente de uma forma diferente. Ele já foi em outros dentistas, em outros ortodontistas, e agora ele vai no seu consultório e você utiliza a tecnologia do laser, a tecnologia do LED, você trabalha com fotobiomodulação. Então, isso já é um diferencial dentro do seu consultório. Isso já agrega valor ao seu tratamento, né? E também porque é uma área em crescimento. Então, se você faz uma busca simples no PubMed ou mesmo no American Journal, né, que é a principal revista da área, olha lá a quantidade de resultados que a gente encontra, né? Então, laser em ortodontia, mais de 1.700 trabalhos. Mesma coisa no American Journal. Quando você coloca laser e aceleração do movimento ortodôntico, né, já mais de 300 trabalhos. Laser e dor, né? Dor em ortodontia, bem específico aí, mais de 150 trabalhos. E
quando a gente olha a curva, né, esse gráfico que tem aí à esquerda, nos prints de tela, você vê que é uma curva ascendente. Então, é uma área que vem ganhando interesse ano a ano, né, não só na odontologia, mas também para os nossos pacientes. Tá? Então, vamos começar, né, pelo aonde o laser ele é mais conhecido, o efeito analgésico. Tá? E por que é importante o efeito analgésico em ortodontia? Um dos fatores que levam o paciente a abandonar o tratamento ortodôntico é a dor. Tá? Então, o paciente, quando ele vai para a ortodontia, seja ele o aparelho fixo, o alinhador, né, ou qualquer outra mecânica, ele já vai associar isso a um tratamento que provoca dor. Né? Então, quando vai ativar o aparelho, quando vai trocar, né, o alinhador, ele já espera que vai doer. E às vezes, se não dói, ele fala, acho que não está funcionando, né? Porque, pô, nem doeu dessa vez. Exatamente. Mas precisa doer? Será que é necessário a gente provocar essa sensação no nosso paciente? Então, o laser, um dos principais efeitos, né, os efeitos clínicos da fotobiomodulação são efeitos analgésicos, efeito de modulação da inflamação, efeito angiogênico e efeito de aceleração da cicatrização. Então, o efeito analgésico é um efeito que a gente espera quando a gente usa a fotobiomodulação. E essa revisão de literatura mostra isso para a gente. Olha, 152 artigos, mais 600 pacientes, o que foi visto? A diminuição de 24% nos efeitos de dor, nos eventos de dor. Então, quer dizer que a cada 4 pacientes, um paciente ele não vai sentir dor. E os outros 3 que podem sentir dor, esse nível de dor vai ser menor. Tá? Menor, né? Então, o paciente, ele percebe essa diferença. Né? Ele tem ali um colega, ele tem ali um parente que também está usando alinhador, que também está em tratamento ortodôntico, e ele fala, nossa, troquei, meu dente está sensível, putz, esse atáchio aqui está empurrando. Nossa, meu seu dentista não usa laser, o meu usa laser, aqui está tranquilo, troquei, né, tem aqui, eu estou sentindo a pressão, mas eu não estou sentindo dor, ou é um nível confortável. Tá? Então, isso, de novo, agrega valor ao seu tratamento. Tá? A gente tem alguns trabalhos na São Leopoldo Mandic, né? Então, aqui são 2 dissertações de mestrado, que usaram em cada uma delas 20 pacientes. A gente colocou elástico separador, que é uma mecânica que dói bastante, que o paciente reclama bastante. Tá? Usou a escala visual analógica, então de 0 a 10 pergunta para o paciente quanto dói, mas também, né, dor é uma coisa subjetiva. A gente mediu objetivamente o marcador inflamatório interleucina 8 nos 4 primeiros dias, porque o pico de dor acontece nesses 4 primeiros dias, tá? Geralmente entre a instalação e o segundo dia, e ele pode se prolongar até o 4º dia. O que a gente viu, então? Né? Então, a gente fez aí a coleta do fluido crevicular para pegar o marcador inflamatório, a gente deu essa escala de 0 a 10 para o paciente preencher. Um lado a gente trabalhou com laser, o outro lado a gente trabalhou com um efeito placebo. Então, a gente simulou que estava usando laser. Isso é importante quando vocês pegarem um trabalho de laser. Porque só de falar laser para o paciente já acha que vai funcionar. Tipo, laser, né? Laser, ele já pensa em algo super tecnológico, então, obviamente, vai fazer efeito. Então, é importante o efeito placebo. Tá? O efeito placebo acontece em até 25% dos casos. Como é que a gente faz efeito placebo no laser? Eu pego um pedacinho de papel alumínio e coloco na ponta do laser. Então, eu encosto o aparelho, eu aperto, ele escuta o barulho, mas a luz não está saindo porque ela está bloqueada pelo papel alumínio. E o que a gente viu? Né? Então, olha lá. No lado em que foi feito o placebo, no lado em que o paciente acreditava que estava sendo aplicado o laser e ele não sabia qual lado era, né? A gente fez isso de maneira randomizada, de maneira aleatória, né? Os níveis de dor foram mais altos do que no laser. Se dói menos, passa mais rápido. Então, de 0 a 10, né, a gente considera ali acima de 5 dor. E a gente vê que o placebo está encostando ali no 5, enquanto o laser está num nível mais baixo. Tá? E quando a gente olha dia a dia os marcadores inflamatórios, sempre o grupo laser tem menor nível de interleucina, né, menor nível
do marcador inflamatório do que a gente vê no grupo laser. Então, isso mostra, né, que esse efeito analgésico ele vai acontecer como a gente viu naquela revisão de literatura. Tá? E isso, mais uma vez, né, vai agregar valor ao seu tratamento. Então, o que a gente tem recomendado? Tá? A gente recomenda o laser infravermelho. Geralmente, hoje, no mercado nacional, a gente tem equipamentos que emitem no vermelho e no infravermelho. Tá? Para quem nunca trabalhou com laser, uma regrinha simples aí o vermelho é para coisas superficiais. Então, vou tratar uma afta, vou tratar uma herpes, uso o vermelho. Para coisas profundas, eu vou precisar do infravermelho. Então, para ortodontia, para o implante, para tratar uma DTM, né? Então, a gente vai num comprimento de onda, né? Vermelho, infravermelho, as cores são comprimentos de onda, um comprimento de onda que tem uma penetração maior. Tá? A gente recomenda 4 pontos, 2 por vestibular e 2 por lingual palatina, e uma dose intermediária. Tá? Por quê? Porque essa dor, né, ela é gerada pela inflamação que a gente provocou no ligamento periodontal. Então, eu quero um efeito analgésico, então eu uso uma dose um pouco mais alta, mas eu também quero um efeito anti-inflamatório, então eu fico numa dose ali entre uma dose alta de analgesia e uma dose baixa de aceleração de cicatrização, por exemplo. Então a gente opta por uma dose média aí, 4 joules. Tá? Em laser, para quem não trabalha com laser, né, a gente não fala em tempo de radiação. Tá? Por quê? O tempo vai depender do equipamento que você tem. Então a gente fala em energia, energia é joule. Se eu te dou a dose que eu estou usando de energia, você consegue calcular o tempo para qualquer equipamento. Energia é a potência do equipamento vezes o tempo de radiação. Então, se eu tenho a energia e tenho a potência, eu sei a potência do meu equipamento, eu calculo o tempo que vai ser utilizado. Tá? Um outro efeito é a aceleração da cicatrização. Né? Então, esse trabalho ele mostra que 79% das lesões cicatrizam mais rápido quando a gente irradia essa lesão com a luz, seja do laser ou seja do LED. Né? E, de novo, menores níveis de dor durante esse processo de cicatrização. Então, né, lembrando os 4 efeitos do laser, analgésico, modulação da inflamação, angiogênico e aceleração da cicatrização. E aqui a gente vê ele atuando, né? Então, diminui a dor, acelera a cicatrização, por quê? Porque controlou a inflamação, o processo inflamatório. O que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque laser é uma luz, e a luz, né? A luz, ela tem cor, então, dependendo da cor do meu tecido, ele vai absorver ou refletir essa luz de uma maneira diferente, tá? Então, como eu falei para vocês, tem dor, eu vou numa dose mais alta. Não tem dor, eu quero acelerar, eu mantenho uma dose mais baixa. Se essa lesão é pequena, essa luz vai espalhar por todo o tecido, né? Se for uma lesão grande, o centro da lesão, como a gente vê aqui nesse slide mais à esquerda de vocês, ele tem um tecido esbranquiçado. E o branco reflete todas as cores, né? Quando a gente vai na praia com uma camiseta branca, ela reflete a luz. Se eu for com uma camiseta preta, ela absorve a luz e eu vou passar calor. Então, não adianta irradiar em cima do tecido esbranquiçado, porque a luz vai ser refletida. Então, uma afta, por exemplo, pequena, não tem problema, porque a luz vai pegar a borda da ferida e o centro dela. Mas se é uma lesão grande, como a gente vê aqui na foto à direita, não adianta irradiar em cima, eu tenho que irradiar em volta, que é onde estão as células que vão receber energia. Aqui a gente pode ver, né, um corte histológico de uma lesão que foi irradiada com laser comparado com o grupo controle depois de 2 semanas da lesão. Então fica claro a organização do tecido, a menor quantidade de células inflamatórias que a gente tem aí nessa lesão que foi irradiada com laser. Tá? E a gente faz alguns trabalhos de laboratório, até para a gente poder estudar dosimetrias, estudar, né, validar equipamentos. Né? Então, esse é um teste in vitro, em que numa placa de Petri a gente cresce uma camada de células,
Depois, com a ponta de uma pipeta, eu faço um corte, como se eu estivesse usando bisturi para cortar, né? Então, essas células são fibroblastos gengivais, e eu simulei um corte. E eu posso ver em tempo real essa célula cicatrizando, né? Então, essa célula vai migrar, ela vai proliferar e vai fechar essa ferida. Então, eu consigo quantificar isso em tempo real, como que ele está acontecendo. E quando eu comparo um grupo que usou laser com um grupo que não usou laser, a gente consegue ver claramente a diferença, né? Então, em questão de horas, você já vê essa célula que foi irradiada com uma maior proliferação, com uma maior migração, acelerando esse processo de cicatrização que, né, para o paciente que instalou o aparelho ou que está começando a usar o alinhador, ou que colocou ali um mini implante, um botão, né, é normal que aconteça o aparecimento de úlceras traumáticas, né? Então, o contato, o atrito do tecido do lábio, da língua, né, com o acessório ortodôntico, vai acabar levando ao aparecimento de lesões traumáticas. E, né, o que que a gente fala para o paciente? Ah, coloca uma cerinha ali, passa uma pomadinha, né? Mas o paciente, ele entende isso como faz parte do tratamento. Mas se eu irradiar com laser, se eu já tiver um efeito analgésico, se isso cicatrizar mais rápido, mais uma vez, isso valoriza, né? Isso agrega valor ao nosso tratamento e o paciente vai entender, né, que você é um dentista diferenciado, que você é um dentista que vai tratá-lo de forma diferente do que os outros aonde ele já passou. A A Maria gente Regina, pode falar, ela então. eu acho que naquele slide anterior que tem as várias lesões, ela está perguntando assim, se você usa algum produto para ser utilizado durante a aplicação de laser nas lesões. É, na aplicação do laser, para o efeito analgésico ou para o efeito de controle da inflamação, de aceleração da cicatrização, não. É só a luz mesmo que vai ser absorvida, né? O mecanismo de ação é a absorção celular lá pela mitocôndria, e a mitocôndria, absorvendo essa energia, produz mais ATP, o ATP é a energia da célula, e a célula trabalha mais rápido. Tá? Existe uma outra terapia chamada terapia fotodinâmica, em que a gente usa a luz, geralmente um laser, mas eu uso uma medicação que vai ser ativada pelo laser. Tá? Então, em casos de feridas contaminadas, eu vou utilizar o azul de metileno para ser ativado pelo laser, e aí essa combinação, né, de um fotossensibilizador e do laser é que vai levar à descontaminação da ferida. Tá? Mas nesses casos, a gente não tem, né, uma ferida qualquer ferida na boca, ela é potencialmente contaminada, né? Mas a gente não tem uma infecção, tá? É diferente se eu tenho uma alveolite, por exemplo, né? Ou se eu tenho uma candidíase, né? Que eu preciso tratar. Mas nesse caso, não. Nesse caso, eu vou usar só o laser mesmo, porque eu quero o efeito de fotobiomodulação, analgesia, controle da inflamação e aceleração. Tá? Ótimo. Bom, a gente usa bastante mecânica de mini implante, né, lá na São Leopoldo Mandic. Ele tem várias vantagens de utilizar isso, né? Mas vamos discutir um pouquinho como que o laser pode auxiliar, né, nesse tipo de mecânica. E, de novo, eu posso extrapolar isso para o implante, eu posso extrapolar isso para uma ortognática, né? Está envolvendo o osso. Então, o que que acontece quando eu vou inserir um mini implante no meu paciente? A maior parte dos mini implantes são autoperfurantes e autorrosqueáveis, né? Então, você simplesmente vai parafusar ali na gengiva e no osso do paciente. Isso vai levar à deformação óssea, porque o mini implante ele vai entrar, vai empurrar esse osso e vai ter uma deformação nas bordas. Áreas de microtrincas, áreas de hipóxia, né? Áreas de compressão de vasos sanguíneos. E isso pode levar ao quê? A uma inflamação. E o maior fator de perda de mini implantes é a presença de inflamação. Tá? Então, isso vai acarretar, né, se tem uma inflamação, se eu perder um mini implante, eu vou ter que reinstalar, eu vou ter que mudar o meu vetor de força,
isso vai atrasar o meu tratamento, isso vai mudar a minha mecânica. Então, quanto mais a gente conseguir aumentar o índice de sucesso desse mini implante, melhor para o planejamento que eu fiz, tá? Então, aqui, o que o laser vai fazer efeito, né, ósseo e na gengiva também? Modulação da inflamação e aceleração da cicatrização. Então, aqui em modelo animal, né, a gente usou colocação do mini implante na tíbia do rato e fez a análise histológica aí, né, nos dias 3, 5, 7, 9 e 14. O que a gente viu? Né, quando a gente olha a área de osso neoformado, o grupo irradiado com laser, ele vai ter mais osso neoformado do que o grupo controle. Né? Então, a gente tem que lembrar que o mini implante, ele não ósseo integra, tá? Então, quando eu insiro, eu tenho uma estabilidade primária, que é dada pelo imbricamento mecânico. Só que aí, eu fiz uma bagunça naquele osso, eu provoquei microtrinca, eu deformei o osso, vem osteoclasto, absorve, vem osteoblasto, forma osso novo. Então, eu tenho uma estabilidade inicial, que é dada pelo imbricamento mecânico, e uma estabilidade secundária, que é dada pelo osso neoformado. Quanto mais osso neoformado eu tenho, mais estabilidade eu tenho no mini implante, maior índice de sucesso, mais a minha mecânica vai funcionar. Tá? Quando a gente olha para a parte gengival e compara aqui o grupo controle com o grupo laser, né, eu vejo muito mais tecido inflamado no grupo controle do que no grupo laser. No grupo laser eu consigo ver ali o contorno das espiras do mini implante, enquanto que no grupo laser eu vejo o contorno, né? No grupo controle ainda está um tecido muito desorganizado. Para quem não lembra da histologia, bolinha roxa, inflamado. Bolinha cor-de-rosa está tudo bem, né? Então a gente vê muito mais tecido inflamado no grupo controle. E aí, como eu falei para vocês, né, o sucesso do mini implante vai se dar pela sua estabilidade. Tá? Então, ali do trabalho em ratinhos, a gente evoluiu para um trabalho num animal que tem, né, uma característica mais próxima do nosso paciente. Né? Então, o porco tem aí tecidos que são mais parecidos com os tecidos humanos. E o que a gente fez nesse trabalho? Então foram 5 porquinhos, a gente colocou o mini implante, aplicou carga imediata, dividiu em 2 grupos. Aqui não precisa do placebo, porque o animal ele não vai acreditar que vai fazer efeito, né? Então a gente simplesmente irradia um lado e o outro não irradia. Né? De novo, a gente usou aqui um laser infravermelho, porque eu preciso de penetração, né? Eu preciso chegar ali naquele tecido ósseo, e a gente avaliou imediato, a gente radiou imediato, 1 semana e 2 semanas, tá? Uma energia de 4 joules, uma energia média. Para avaliar a inflamação, a gente deu scores. Então, score 0, nenhuma inflamação, score 1, inflamação leve, score 2, uma inflamação maior, sangramento gengival, e score 3, mobilidade ou perda do mini implante. O que a gente viu também, né? A gente fez marcação do osso usando tetraciclina. A tetraciclina não mancha só dente, ela mancha osso também. É que o dente a gente vê, o osso está escondido lá, né? Mas quando a gente vai fazer histologia, eu consigo ver esse osso neoformado, que vai ser o osso marcado pela tetraciclina. E quando a gente analisa a taxa de sucesso, então, né, o grupo controle, ele teve 40% de perda de mini implante, enquanto que o grupo laser, essa perda ficou restrita a 20%. Tá? Então, a gente reduziu aí pela metade a quantidade de mini implantes que deveriam ser reinstalados por perda do mini implante. Né? Então, isso, de novo, vai atrasar o seu tratamento, isso você vai ter que replanejar a sua mecânica, né? E o paciente, ele vai né, se um dos fatores de abandono do tratamento ortodôntico é a dor, o outro fator é o tempo de tratamento. Então, isso vai prolongar o tempo de tratamento, o que vai levar ao paciente ficar desconfortável, né, com o tempo em que o seu tratamento está levando. Por que a gente consegue ter um maior índice de sucesso no laser? Quando a gente olha a inflamação, e um dos fatores, né, um dos efeitos da fotobiomodulação é o controle da inflamação, o grupo controle, ele tinha índices de 1 a 2. Então, inflamação leve a sangramento em volta do implante.
Enquanto que o grupo laser, ele tinha índices entre 1 e 0, nada de inflamação, uma inflamação leve. Se eu tenho o controle da inflamação, eu tenho uma maior taxa de sucesso dos meus mini implantes. Então, mais uma vez, mostrando as vantagens, né, da gente ter esse equipamento no nosso consultório. E quando a gente olha a formação óssea, né, o grupo A aqui, que é o grupo controle, eu até vejo um pequeno brilho esverdeado. A tetraciclina, ela floresce em verde, né? Mas na foto B, eu consigo ver até o contorno, né? Vendo muito claramente a quantidade de osso a mais que eu tenho, consequentemente, a estabilidade maior, consequentemente, maior taxa de sucesso, né? Então, isso é um diferencial que o laser te dá. Então, ele acelera e melhora o remodelamento ósseo, a gente viu que formou mais osso, e tem um efeito direto na taxa de sucesso de mini implantes, porque ele modula a resposta inflamatória nesses casos, tá? Então, o que a gente faz na clínica? Se eu quero um efeito ósseo, vou usar o infravermelho. Se eu quero um efeito de modulação da gengiva, né, um efeito gengival, eu posso usar o vermelho. Mas geralmente a gente usa o infravermelho, né? O mini implante ele não é tão curto, né? Tem mini implantes mais longos aí. Vou aplicar de 2 a 3 joules, uma dose mais baixa. Eu quero, né? Fui eu que provoquei o trauma, então dor geralmente não acontece, então a gente vai uma dose mais baixa para modular a inflamação e acelerar a cicatrização. Posso irradiar em cima do mini implante? Depende do laser. Tem lasers pequenos que, se você colocar em cima do mini implante, ele simplesmente vai bloquear a luz, né? Tem lasers que a ponteira é maior, que você até consegue colocar. Mas geralmente a gente vai irradiar em volta do mini implante para evitar essas áreas, né? Se a gente está falando em luz, a gente está falando em sombra. Então eu vou evitar essas áreas de sombra em que a luz não vai atingir, tá? E aí vamos passar então pela parte que eu mais gosto, que é a aceleração do movimento ortodôntico, né? Então, é a nossa linha principal de pesquisa hoje na São Leopoldo Mandic, e cada vez mais a gente está tratando pacientes com mais idade. Então, quando eu era criança, adolescente, meus pais me levaram lá no ortodontista, usei aparelho por anos, né? Porque o tratamento era mais demorado. E eu não reclamava, porque meus pais mandaram eu ir lá, bem. Só que agora, né, eu tô de alinhador hoje, tô dando aula de alinhador aqui. Então, eu não vejo a hora de tirar esse negócio, eu quero que acabe logo. Então, o paciente adulto, o paciente mais velho, ele tem essa ansiedade, né, de terminar o tratamento. Então, quanto mais a gente conseguir fazer um tratamento mais curto e o laser acelera essa movimentação, né, melhor para o paciente, melhor para o dentista, porque o dentista vai colocar um outro paciente no lugar, né? Menos tempo de uso, seja do aparelho fixo do alinhador, né, menor risco de cárie, menor risco de mancha branca, menor risco de inflamação gengival, menor risco de reabsorção radicular, tá? Então, todo mundo se beneficia por ter um tratamento mais rápido. Mas eu tenho que usar forças fisiológicas, né? Então, não posso usar uma mecânica aí muito agressiva. Tá? Então, vamos lembrar um pouquinho, né, o que é o osso. O osso é um tecido mineralizado, extremamente dinâmico. A gente troca, né, essas células, a gente troca esse tecido constantemente através de estímulos fisiológicos. Então, o simples fato de eu me levantar, de eu caminhar, né, o impacto do meu pé contra o chão, a força da gravidade, faz com que esse tecido tenha esse estímulo, essa força leve, fisiológica e constante para remodelar o osso. Astronautas que ficam na estação espacial perdem massa óssea porque não tem esse estímulo, tá? Então, essa remodelação, ela acontece diariamente. A gente estima que a cada 10 anos todo o nosso esqueleto ele é reabsorvido e é feito um esqueleto novo, tá? Várias células participam do processo, então os osteócitos, osteoclastos, osteoblastos, diretamente no tecido ósseo, mas também o tecido periodontal, e principalmente para a ortodontia isso é importante, né? Então os fibroblastos do ligamento periodontal, da gengiva, os cementoblastos, eles vão dinamicamente modular esse processo através de sinalização aí entre os tecidos, entre as células, tá? Quando a gente movimenta um dente, então aqui eu tenho um corte numa raiz de um rato,
né? Então, esse círculo central aí é o canal radicular. Depois a gente tem a dentina. O rato tem uma camada bem espessa de cemento, né? Como se fosse uma hipercementose ali. E depois a gente tem o ligamento periodontal. Então, eu estou aplicando a força numa direção transversal aí, eu tenho a compressão do ligamento de um lado e a tração. Então, ele comprime de um lado, estica do outro lado, e é isso que vai levar as células serem recrutadas, aparecerem os clastos, absorverem, né, através de um sistema que a gente chama de sistema Rank-L-OPG. Né, o Rank-L ativa o clasto para que ele reabsorva o osso, e o OPG ele vai bloquear esse processo, dando tempo para o blasto formar osso novo. Tá? Como que essa célula do ligamento se comporta quando eu comprimo essa célula, né? Quando eu aplico força nessa célula? Então, o ortodontista vai lá, ele troca o alinhador, ou ele coloca um arco mais espesso, ou coloca um elástico, né? Como que essa célula está se comportando? Então, uma vez que ela é comprimida, ela vai sofrer uma hipóxia, vai diminuir a quantidade de oxigênio, de nutrientes que chegam, e ela pode entrar num processo, né, que pode levar a um dano, um processo de apoptose, e pode levar a uma reabsorção radicular. Tá? Como que o laser participa desse processo? Então, a gente estudou isso no modelo in vitro, né? A gente simula uma compressão, eu faço uma camada de célula, coloco um peso e simulo uma compressão, um grupo eu aplico laser, no outro não. Tá? E na tração, né, a gente usa uma placa que tem um fundo de silicone e a gente estica esse fundo. O que a gente vê, então? Né? Aqui, um laser vermelho, porque eu não preciso muito de penetração, e uma dose de 3 joules. O que a gente vê? Né? Essa viabilidade celular, o quanto a célula aguenta de pressão, quando a gente aplica o laser, ela consegue aguentar mais do que quando a gente não aplica. Né? Então, aqui eu tenho o grupo controle, que não foi feito nada, o grupo que não foi feito nada, eu coloquei o laser, elas se comportam de maneira muito semelhante. Agora, quando eu coloco peso, né, e a coluna verdinha ali, né, a gente vê que já em 6 horas eu diminuo a viabilidade, em 24 horas mais ainda. Mas quando eu aplico o laser, essa viabilidade se mantém mais alta. Então, essa célula está resistindo mais à minha compressão. Né? E quando a gente analisa a morfologia celular, a gente vê que quando eu aplico o laser, essa célula ela mantém a sua estrutura celular, ela não achata como quando eu não tenho a energia do laser ali para essa célula responder ao estímulo. Tá? Então a gente consegue ver aqui, né, um fibroblasto normal. O fibroblasto tem essa cara de ovo frito, né, com o núcleo ali e a célula espalhada. Quando eu aplico força, esse ovo se achata, né? E qual a função do fibroblasto? Produzir colágeno. Se ela está achatada, e aonde que ela vai produzir colágeno? Não tem nem espaço para produzir colágeno. Quando eu aplico a força e o laser, ela também se achata, mas ela consegue aguentar mais, porque essa célula recebeu energia, né? É como se tivesse um paciente tendo uma parada cardíaca. Se eu deixar ele lá, a tendência é ele ir a óbito. Se eu vou com um desfibrilador e dou uma energia ali, ele volta a funcionar. Então, o laser é essa energia que a gente vai dar para a célula para que ela possa continuar no seu processo de viabilidade. Né? Então, quando a gente vê produção de colágeno, né, tanto do lado de extração quanto do lado de compressão, comparado ao grupo só com tração, só com compressão, o laser está num nível de mais produção de colágeno. Então, essa célula está mais funcional do que se eu não tivesse o laser, né? Mesma coisa, outros marcadores inflamatórios, né? Então, isso mostra o mecanismo de como essa energia vai ser transformada dentro da célula em uma função. E é isso que a gente quer, preservar a função do nosso ligamento periodontal para que não ocorra, por exemplo, uma hialinização e uma reabsorção radicular. Tá? Muitos dos nossos pacientes, por não serem crianças e adolescentes, né, por serem adultos, até adultos mais velhos, eles têm uma perda periodontal. Tá? E quando eu faço essa movimentação, será que essa perda periodontal ela pode se agravar, ela pode ser reativada? Né? Então, nesse trabalho,
a nossa aluna de mestrado, ela induziu uma perda periodontal no ratinho e depois tratou periodontalmente, então esse rato está saudável, e depois a gente vai fazer a ortodontia e a ortodontia com laser. O que que a gente viu, né? Qual que é a vantagem da gente fazer a ortodontia associada ao laser? Então, quando eu vejo a crista óssea, a doença periodontal, ela vai ter uma distância maior da coroa para a crista óssea. Por quê? Porque teve uma reabsorção. Quando eu aplico a força ortodôntica, essa crista óssea, ela tem uma remodelação. Então, essa altura, ela não vai, né? Eu vou ganhar um pouquinho de estrutura óssea ali. Mas quando eu faço a fotobiomodulação, eu vou ganhar muito mais. Tá? E quando a gente olha as células que vão remodelar esse osso, os clastos e os blastos, a gente vê que a fotobiomodulação, ela vai ativar mais essas células. Então, a gente vai ter maior quantidade de osteoblastos, está formando mais osso, e uma menor quantidade de osteoclastos, essa reabsorção comparada à doença periodontal vai ser muito menor. Né? E isso tudo leva, né, essa remodelação óssea, ela leva à aceleração do movimento ortodôntico, né, que é o nosso principal objetivo. Então, esse, né, como eu falei para vocês, eu não preciso de um laser, eu posso usar LEDs, e hoje a gente tem equipamentos de LED no mercado. Esse é um equipamento americano, chama Orthopulse, e nesse trabalho eles avaliaram, então, a fase de alinhamento e nivelamento. Tá? Então, foi utilizado o índice de Little, que mede o grau de apinhamento, né, o grau a distância entre as incisais dos dentes inferiores e o quanto tempo leva para isso, né, alinhar, para eu estar com um índice zero de apinhamento. Então, se a gente olhar aqui ó, no grupo controle, ele tinha um índice de 8,8 e demorou 131 dias até alinhar totalmente. No grupo laser, a gente tem um índice 9, então, né, 8,8, 9, é semelhante, só que demorou 50 dias para a gente chegar ao índice zero. Tá? Então, isso mostra uma aceleração de 54% no, na velocidade do tratamento. Tá? Quando eles olham a velocidade por semana, o grupo laser andou 1,27 milímetros, enquanto o grupo controle só 0,44 milímetros. Tá? Na São Leopoldo, nos nossos trabalhos, a gente nunca conseguiu um índice tão alto de aceleração, tá? Mas a gente chega a 35, 45%. Então já é um ganho significativo, né? A gente não chegou a 54%, mas a gente chega ali, né? A gente tem trabalhos com 42, 45%. Tá? E, de novo, eu vou falar como paciente, estou com a alinhadora agora, eu aplico o laser porque eu quero terminar o meu tratamento mais rápido, eu quero que eu possa remover, né, os meus alinhadores e voltar à minha vida normal. Esse trabalho é um dos trabalhos que a gente conseguiu lá os índices mais altos de aceleração, né? Ele foi um trabalho premiado na SPO de 2018, em que a gente fez intrusão de molares com o laser. Então, qual foi o protocolo de aplicação, né? E a gente publicou esse trabalho serviu de base para um trabalho do pessoal da Uninove, usando a mesma dosimetria, né, o mesmo protocolo de tratamento. E como que foi feito? Então, foram feitas 3 irradiações, imediato, depois de 3 dias, depois de 7 dias. O paciente vai para casa. No outro mês, quando ele volta para ativar, imediato, 3, 7 dias. Né, a gente fez isso por 3 meses só e não irradiou mais. E seguiu o paciente. Então, será que eu preciso irradiar durante todo o tratamento? A resposta é não. Eu posso irradiar no momento inicial, depois esse tratamento ele vai acontecer já ativado, né, pelas irradiações. Então, o que que a Aí você já gente está fez? respondendo, viu, Aguinaldo? Aí você já está respondendo até a pergunta de alguns colegas, né? E está Uhum. falando assim, né? Exatamente essa é a sua pergunta. A pergunta deles: quantas vezes você vai fazer a fotobiomedulação no tratamento ortodôntico? Né? Então você já praticamente está respondendo isso, né? Imediato, 3 três e 7 dias, né? dias. Então, não quer dizer que outros protocolos não funcionem, tá? Mas é o que a gente conseguiu, né, de
mais prático. O paciente de ortodontia é diferente do paciente da dentística, né? Em que se eu falar para ele, ó, vem no meu consultório segunda, quarta e sexta, que eu vou acelerar e faço 2, 3 restaurações e termino o seu tratamento. Né? Na horta a gente não consegue fazer isso, tem toda a resposta biológica. E o paciente, então, ele está acostumado a vir depois de um mês, né? Às vezes o paciente de alinhador nem quer vir, ó, me manda pelo correio, eu mesmo coloco. Então, a gente precisa pensar num protocolo que funcione, obviamente, mas um protocolo que seja viável ao paciente, para que ele não precise vir, né, com uma frequência maior no consultório. Então, aqui a gente irradiou em volta do dente, lembrando que molares têm, né, 3 raízes, e isso gera sombra, então eu preciso irradiar fugindo das áreas das raízes, para que eu cubra todo o ligamento periodontal. E aí, como eu falei para vocês, a gente pode utilizar LEDs. Então, esse é um equipamento nacional, é um equipamento que a gente está ajudando a desenvolver lá na São Leopoldo Mandic, em que a gente entrega para o paciente. E o paciente aplica em casa. Então, ele vai no nosso consultório, a gente faz a irradiação com laser imediato e ele leva para casa e ele vai irradiando dia sim, dia não. Né? Então, ele coloca o equipamento, ele tem um botão só, você aperta, ele dá a dose necessária, você coloca do outro lado, aperta de novo e já te dá a dose necessária. Então, isso facilita bastante, né, a viabilidade do nosso tratamento. Tá? E é um equipamento que tem um custo muito menor do que o equipamento de laser. É um equipamento mais seguro para o paciente levar para casa e fazer irradiação. Tá? A gente publicou o trabalho com o laser em 2018 e a gente publicou o trabalho agora no começo do ano com os LEDs, é o mesmo trabalho, intrusão de molares, só que mudando o protocolo. Então, usando LED e usando dia sim, dia não, a irradiação feita pelo próprio paciente. Tá? E o que a gente viu? Né? O tratamento ortodôntico convencional, força ortodôntica, elástico, mini implante, 12 meses para que você conseguisse intruir até o plano, até regularizar o plano oclusal. Quando a gente faz isso com laser, 8 meses. Então, a gente reduz em 4 meses o tempo de tratamento. Então, é benefício para o paciente, que vai tirar o aparelho mais rápido, benefício para o dentista, que vai poder colocar um outro paciente no lugar que tem menos risco de mancha branca, gengivite e reabsorção radicular. Quando a gente vê os marcadores inflamatórios, né? Então, de novo, o laser vai modular essa inflamação, a gente vai ter toda uma resposta de cascata inflamatória, o que vai levar à aceleração do tratamento. Então, a gente usa de 1,5 joules a 2 joules, o equipamento de LED ele te dá 2 joules, no laser a gente consegue controlar ali o tempo, e 3 irradiações imediatas, 3 e 7 dias, ou uma irradiação e o paciente usa a cada 2 dias em casa. Tá? Mas, né, às vezes, tomando todos os cuidados, usando uma mecânica adequada, mesmo assim, alguns pacientes apresentam reabsorção radicular. Né? Eu costumo brincar que no meu consultório eu tenho 0 de reabsorção radicular. E não é porque eu uso laser, não. É porque eu não faço ortodontia. Né? Porque se você faz ortodontia, uma hora isso vai acontecer. E se você falar, nunca tive reabsorção radicular, é porque você não olhou direito. Vai dar uma olhadinha lá, tem um arredondamento das raízes, né? Isso é normal. E se eu puder, né, diminuir isso? Tá? Porque essa reabsorção radicular geralmente vem de uma inflamação que a gente provoca por causa do uso de forças pesadas. E o laser ele tem uma ação de modulação da inflamação. Tá? Então, mais uma vantagem. Então, essa é a tese de doutorado da minha esposa. Ela induziu uma reabsorção radicular. Então, ela fez de propósito isso em ratinho, né? Ela induziu a reabsorção radicular. E a gente vê ali as áreas de reabsorção, tanto em microtomografia quanto em histologia. E um grupo usou laser, no outro grupo não usou laser. O que ela viu? Né, que no grupo laser eu tenho, em relação à reabsorção, índices menores de reabsorção do que no grupo controle. Né? E quando a gente olha a área de hialinização, que é aquela área que está com hipóxia, que esse tecido ele vai induzir a reabsorção, né, ou ele pode induzir a reabsorção no futuro, a mesma coisa, a gente vê áreas menores de hialinização no grupo laser do que no grupo controle. Essa área de hialinização é a hipóxia, chega a menos oxigênio, menos nutriente. Qual a ação do laser?
além de modular a inflamação, ele é angiogênico, ele aumenta o fluxo sanguíneo e aumenta a quantidade de vasos sanguíneos naquela região. Então, por que eu tenho menos hialinização? Porque eu tenho mais sangue chegando ali, e isso vai evitar essa área de hipóxia, mesmo que eu use força pesada. Tá? Mas quando a gente olha a reabsorção, né, eu tenho aqui no grupo controle um queijo suíço. Lembrando que foi de propósito, tá? A gente usou uma força pesada de propósito para induzir reabsorção. Tá? Então, no grupo laser também tem, porque a gente induziu, né? Só que no grupo controle eu tenho um queijo suíço, eu tenho um rombo enorme naquela raiz, enquanto que no grupo laser eu tenho muito menos área de reabsorção. Tá? Então, eu mostrei para vocês uma terapia que pode reduzir a dor do paciente, evitar a reabsorção radicular, acelerar a movimentação ortodôntica. Né? Então, se você tem um laser e você não usa no seu paciente, você está quase de sacanagem com esse paciente, né? Porque você tem tudo ali em mãos para dar o benefício para ele, e você não está usando isso da maneira adequada, não está usando isso, tanto em benefício ao paciente, quanto em benefício ao seu atendimento diário. Tá? Então, isso agrega valor, isso faz com que o paciente olhe de uma forma diferenciada para o seu tratamento. Tá? Então, o que a gente usa hoje? Laser de diodo infravermelho, 1 a 2 joules por vestibular e por lingual, a cada ativação, e aí uso LED, ou imediato, 3 e 7 dias, naquele protocolo de 3 irradiações. Tá? Além de usar o laser para tratamento, né, então a fotobiomodulação, a laser terapia, eu posso usar a luz para diagnóstico. E hoje a gente tem equipamentos que conseguem auxiliar no diagnóstico de diversos problemas, né? Identificação de cárie, formação de biofilme, câncer bucal, né? A gente consegue utilizar com equipamentos nacionais, esse, por exemplo, o Evince, é um equipamento da MM Optics, aqui de São Carlos, no interior de São Paulo, e a gente foi avaliar, então, a formação de biofilme em braques autoligados. Né? Então, a gente sabe que ao redor do brax a gente tem um acúmulo de biofilme. Quando a gente usa elástico, amarrilho, o acúmulo é maior. Né? O brax autoligado, ele tem a vantagem aí, né, teoricamente, de acumular menos biofilme. Mas será que é isso mesmo? Né? Então, esse equipamento, ele faz com que essa bactéria, né, algumas bactérias da nossa boca florescem, emitem luz quando estimuladas. Então, esse brilho avermelhado que a gente vê aí é formação de biofilme. Sem usar nenhum evidenciador, né? O paciente ele não gosta do evidenciador, fica com a língua roxa, mancha a restauração, né? Depois faz uma sujeira para tirar, né? Então, se eu conseguir olhar ali só colocando o meu equipamento, visualizando, né? Posso dar um espelho, posso fotografar e mostrar para o meu paciente, eu consigo de uma maneira mais cômoda, mais confortável para o meu paciente mostrar e orientar esse paciente na higienização. Tá? Então, a gente pode ver aqui um bract autoligado ativo, né, em cima, um autoligado passivo, e a gente vê muito mais brilho avermelhado no passivo do que no ativo. Tá? Então, mostrando que eu consigo, né, orientar o meu paciente, e eu consigo também, num paciente com maior risco à cárie, escolher a mecânica adequada, né? Escolher o bract que eu vou utilizar, escolher o ponto de instalação do meu attachment, escolher o alinhador que eu vou utilizar, né? Alguns alinhadores famosos do mercado acumulam bastante biofilme, até pelo tipo de placa, né? O tipo de material e a característica de rugosidade do material. Tá? Então, para esse tipo de paciente, talvez não seja indicado esse bract ou aquele alinhador famoso, né? Usar aí uma mecânica mais adequada, porque ele tem um acúmulo de biofilme maior. Né? Nesse trabalho, foi com mini implante, a gente avaliou o acúmulo de biofilme e a inflamação ao redor do mini implante. Então, a gente consegue ver aqui na figura de cima um mini implante que está saudável, a sua foto convencional e a sua foto por fluorescência. E a mesma coisa, o mini implante que está inflamado e a inflamação ao redor dele. Né? A gente fez toda a correlação aí, então mini implantes saudáveis têm menos fluorescência, quer dizer, menos biofilme ao redor.
Então, aqui no A, eu tenho mini implantes que foram removidos ao final do tratamento, tem um pequeno acúmulo de biofilme ali no pescoço, na cabeça do mini implante, e no lado B aqui eu tenho um mini implante que ele caiu, né? Foi uma perda do mini implante. Então eu tenho biofilme formado até no ápice, né? Até nas espiras lá da ponta do mini implante em todo o seu corpo, mostrando que eu consigo, né, identificar e consigo mostrar isso para o paciente para orientar melhor, para que ele higienize melhor e que eu tenha mais sucesso nesse mini implante. Né, expansores, né? Então, esse paciente está higienizando bem, será? Né? Olha como é que está ali na parte que fica voltada para o palato. Então, tem que orientar esse paciente para que isso não gere problemas futuros. Tá? Então, é isso que a gente pode fazer, né, com a luz, desde o tratamento, o diagnóstico, né? Esse é um equipamento coreano. Hoje ele tem no Brasil. Ele chama Fifi Fofoqueira. Ele é voltado para pediatria, né? Mas é o K-Scan, que é o equipamento coreano. É só um marketing, né, que é muito legal. Você fala lá para a criança, olha, a Fifi Fofoqueira vai entregar se você está escovando o dente direito ou Ou não, não. né? Então, Vou entregar isso hoje eu pro tenho meu uma... neto. Então, eu falei isso, a minha O filha hoje já Raul. tem 18 anos, mas várias vezes quando ela era menor, eu falava, já escovou o dente? Ah, já. Ah, então vem cá que eu quero ver. E aí, pai, eu vou lá escovar, né? Porque fica muito claro para o paciente onde ele escovou corretamente ou não, né? Eu vou pedir um favor para vocês. Eu tenho vários alunos de iniciação científica, né? E a gente está fazendo um trabalho aí de prescrição de medicamentos. Então, quem puder fotografar, responder a um questionário aí é rapidinho, né? Vai ajudar bastante os nossos alunos. A gente está em final de semestre, então tá todo mundo aí terminando os TCCs no desespero para apresentar, para se formar. Então, eu queria pedir esse favor para vocês, quem puder, fotografar e responder ao nosso questionário, tá bom? E vou Bem aproveitar tranquilo. também para fazer uma propaganda, né? A gente tem o livro Laser de Baixa Potência e tem aplicações clínicas do laser na odontologia. O laser de baixa potência, hoje, ele está esgotado, mas a gente vai lançar a segunda edição agora. Provavelmente era para ser no CIOSP, mas a editora ela acha que o CIOSP não é um evento adequado para lançamento de livro, porque tem lançamento de muitas coisas. Então, provavelmente a gente deva lançar isso no Odonto Conference, que é o congresso da São Leopoldo Mandic, se não me engano, em junho. Né? A gente vai ter a segunda edição do livro de laser de baixa potência. O Aplicações Clínicas, ele é mais recente, ele é de 2019, né? Então, ele é um atlas clínico, ele é mais voltado mesmo para o clínico, o outro ele tem um pouco mais de teoria, né? E a gente tem os cursos lá na São Leopoldo Mandic, o curso de habilitação em laser terapia. Então, quem quiser conhecer mais, quem quiser trabalhar com laser, né? Um curso reconhecido pelo CFO, você pode colocar na sua carteirinha depois. É um curso curto, é um curso de 60 horas, então ele tem uma parte online e 4 dias de laboratório e clínica na São Leopoldo. Então, quem se interessar, né, a gente tem os cursos lá na São Leopoldo, tá bom? Então era isso, gente. Mais uma vez, agradecer ao Celso, à Luísa pelo convite, né? Nós vamos ver alguns questionamentos, Aguinaldo, Uhum. dos nossos colegas, por exemplo, aqui no chat, tá? Por exemplo, em caso de disjuntor, aonde aplicar o laser? Aonde é? É Boa na pergunta. sutura, próximo do molar, por exemplo, que está bandado, né? A força ali vai ser mais naquela região. Aonde Isso, né? aplicar? Então, a gente tem um trabalho que a gente apresentou numa SPO também há alguns anos atrás, de controle de dor. Então, aí sim eu vou aplicar no dente onde está bandado, né? Aí sim eu vou aplicar onde está a aplicação de forças. E lembra que eu falei lá do elástico separador, que a gente aplica, né, mesial e distal, né? Porque eu tenho uma mecânica que é mesio-distal. Quando eu faço expansão, eu tenho uma mecânica que ela é para vestibular. Então, eu não vou aplicar na mesial e distal, eu vou aplicar na vestibular e na palatina, tá? O vestibular e lingual. Então, depende da sua mecânica, a direção da mecânica, aonde está a célula que eu preciso dar Aplicar. energia para ela, tá? No Hum, caso da sutura,
O que que eu tenho que pensar? Se eu aplicar no meio da sutura, ali é um buraco, não tem célula para absorver. Então eu preciso aplicar nas bordas. Essa cicatrização é da borda para o centro. Então eu vou aplicar nas duas, né, nas Bordas. duas bordas da Hum. sutura. Ah, legal. Aplicar o laser infravermelho apenas nos retornos de 30 em 30 dias adianta? É melhor que nada, né? Se for para controle da dor, sim, vai adiantar bastante. Agora, se você quiser acelerar o movimento ortodôntico, é muito pouco. É a mesma É coisa muito se pouco. você vai dar antibiótico para o paciente, você fala para ele tomar um comprimido uma vez só, né? Então, o laser é como se fosse uma medicação, só que ao invés de dar uma medicação química, eu dou energia, eu dou uma medicação física. E eu preciso ter uma frequência de aplicação, tá? Em geral, para o laser, né, assim, estou generalizando bastante, tá, gente? Mas 3 aplicações é o mínimo que a gente recomenda. Por isso que a gente faz imediato 3 e Aceleração. 7, ou numa afta a gente faz 3 dias seguidos, né? Quanto tempo depois da ativação do aparelho o laser começa a fazer efeito da dor? É imediato. É É. incrível. É incrível. Eu peguei um aluno antes de ir para o congresso, né? Então, há 10 dias atrás, um aluno do segundo ano, e ele fez a extração do terceiro molar. E aí ele estava com o rosto inchado, ele estava com dor, estava com restrição de abertura bucal. E algum professor falou, vai atrás do Aguinaldo lá que ele vai passar laser para você. E eu sempre, né, faço medida de abertura, peço pro aluno, pro paciente, de 0 a 10 quanto dói, né? De 0 a 10 quanto dói? Ele, professor, tá doendo 8. Né? Eu falei, tá bom, eu medi uma abertura, estava com restrição. Eu apliquei o laser e falei para ele, de 0 a 10 quanto que dói? Ele olhou para minha cara assim, professor, eu juro, não tá doendo. Então é difícil até do paciente acreditar, né? Porque parece mágica. Parece uma luzinha mágica, porque não esquenta, o paciente não sente ali o laser fazendo nada, né? E esse alívio é imediato. Dor na TM também. O paciente chega com dor, você aplica, o paciente já tem um ganho de abertura, que tem um relaxamento da musculatura, tem um efeito analgésico. Então é praticamente imediato. Hipersensibilidade, né? Você joga o arzinho, o paciente pula da cadeira. Você aplica o laser, joga o arzinho, o paciente, nossa, né? Melhorou. O laser, você já falou que realmente ele acelera o tratamento. Os trabalhos são bem, né? São bem assim, viáveis, né? Daria para mais ou menos ter uma ideia de quanto tempo, por exemplo, num tratamento convencional de 2 anos, por exemplo, quanto tempo você conseguiria reduzir um tratamento ortodôntico hoje com Né? ele? Então, primeiro, assim, o laser ele tem evidência científica de que a terapia funciona, tá? Existem hoje 2 tratamentos que comprovadamente aceleram a movimentação ortodôntica, que é a fotobiomodulação e a corticotomia. Então, né, são os dois que têm comprovação científica. O que que a gente acelera ali? É célula óssea. Então, quando eu pego a revisão de literatura de cicatrização de fraturas, né, de 30 a 40% de aceleração. Quando eu pego óssea integração de implante, de 35 a 45%. Quando eu pego ortodontia, de 35 a 50%. Então, é tudo célula óssea. Então, a gente pode falar que você vai acelerar de 35 a 45% com certeza ali. Tá? Se quiser puxar um pouquinho mais de 30 a 50%, você vai ter essa aceleração no metabolismo ósseo. Então, hoje, por exemplo, no MARP, a gente faz a corticopuntura praticamente em quase todos os pacientes, né? É quase que um protocolo. Então, isso, e depois vai fazer o microimplante. De imediato, então, faria na sutura e nas parasuturas. Seria mais ou menos isso, Aguinaldo? E se você vai fazer a Corticopuntura. corticoperfuração, né? Então você pode fazer naquela área onde você provocou o trauma, até para o conforto do paciente. Mas depois que a sutura abrir, aí nas bordas, para você acelerar a formação de osso. Então você Ah, abre, o MAP abre relativamente rápido, né? Só que você fica um tempo longo até a sutura consolidar. Então você consegue diminuir esse tempo e remover
o disjuntor mais rápido, porque aquilo lá é um incômodo também para o paciente. Então, a gente pode dizer que o laser ele atua nos três tipos, por exemplo, nos dois tipos de aparelho hoje, no aparelho fixo e no, e no alinhador também. Alinhador. Então, o dente, ele não Não sabe o que sabe. que é alinhador, o que que é autoligado, o que que é edgewise, arco reto, né? Você aplicou uma força leve, fisiológica e constante, ele vai responder, tá? Então, Hum. desde que você use uma mecânica, né, adequada, de leve, constante e fisiológica, o laser ele vai ajudar esse metabolismo ósseo, ele vai acelerar esse metabolismo ósseo para que essa reabsorção seja mais rápida, para que essa formação de osso seja mais rápida também, né? Então Então, é o tipo indiferente. periodontal. No alinhador é até mais fácil, porque ele é transparente. Então a luz Hum. passa, né? O bract é um bract metálico, você vai ter que, né, irradiar ali, fugindo das áreas de metal, o mini implante, mesma coisa. Mas para o alinhador é muito simples, porque é tudo transparente. Você pode aplicar até em cima do alinhador. Alguma contraindicação, Aguinaldo? Em indivíduos? Sim, né? Pacientes que usam medicação fotossensível, né? Então, alguns medicamentos, alguns anti-inflamatórios, como cetoprofeno, né? Paciente que faz uso do Roacutan, então, adolescente, tratamento de acne, ele também é fotossensível. Algumas medicações de uso de oncologia também provocam fotossensibilidade, tá? Então, sempre fazer uma boa anamnese, perguntar o que que o paciente está tomando, dar uma olhada na bula, ver se não tem ali nenhum aviso de fotossensibilidade. Sempre usar óculos de proteção. O maior perigo do laser é o olho. Então, o paciente tem que estar com óculos de proteção, o profissional também, todo mundo que estiver na sala, né, um acompanhante ali. Ah, não tem óculos de proteção para todo mundo. Então, é o paciente, você e 2 metros de distância, pelo menos, para que você tenha uma zona de segurança, tá? Assim, a gente nunca irradia grávida, né? Então, mas não existe nenhuma contraindicação formal a isso. Existe um trabalho em ratas prenhas que irradiaram a barriga da ratinha e os filhotes nasceram cegos. Mas eu nunca irradiei barriga de nenhum paciente, né? Mas assim, a grávida a gente evita qualquer coisa. E não Então, irradiar o que você não sabe o que é. Tem uma feridinha lá, vou irradiar, mas o que que é isso? Né? Então faça o hum. diagnóstico primeiro, porque a gente não vai irradiar nenhuma lesão que possa ser um câncer, porque você pode estimular ali aquela progressão. Grávidas a gente deve evitar, né? E crianças. Eu tenho uma criança que estou fazendo tratamento, por exemplo, com um disjuntor. 6 anos de idade, 7 anos. Como é que isso aí é viável? Sim, o que a gente tem que pensar é eu estou modulando o metabolismo, né? Então, estou acelerando ou estou inibindo. Então, o metabolismo da criança é diferente do metabolismo do adulto, que é diferente do metabolismo do idoso. Então, na criança, eu vou usar a dose mais baixa, porque esse metabolismo já está acelerado. Num paciente idoso que tem um metabolismo mais lento, que essa célula já tem um desgaste maior, né, um estresse oxidativo maior, eu vou ter que usar uma dose maior para conseguir o mesmo efeito. Então, na criança, o cuidado que eu vou tomar é ajustar a dose. Tá legal. É, quantas sessões de laser são necessárias para ter resultado na dor e no movimento? Você já respondeu, mas não custa a gente pegar e dar uma reforçada nesse questionamento. Então, os nossos protocolos, né, no caso do laser, 3 irradiações. No caso do LED, a gente faz irradiação dia sim, dia não, porque você tem uma potência desse LED muito menor, né? Então você vai trabalhar de uma forma diferente. Mas isso tem funcionado muito bem para gente. Tá, joia. É, aqui tem uma pergunta da Elizabeth. Você comentou existirem somente dois aceleradores. Então, a vibração de alta frequência não consegue acelerar a movimentação ortodôntica? É, a vibração, vibração mecânica, Sim, talvez, porque deve assim, ser teve uma aquela. época que vários equipamentos, né, foram lançados para vibração. Até Tá? saiu um pouco agora de voga, né? Já Isso. não tem. Por quê?
o que que acontece, né? Vamos pensar no astronauta que está lá na estação espacial que não tem estímulo. Então não tem a força da gravidade ali. Toda vez que eu bato o pé no chão, isso gera uma vibração, isso estimula o meu osso a remodelar, tá? Então, a princípio, vamos usar uma vibração porque ele vai estimular o metabolismo ósseo. Só que a vibração, ela tende a estimular a formação óssea, tá? Então, se eu formo mais osso, fica difícil do dente andar, né? Então, o que que a gente viu é que a vibração, ele acabava formando o osso e aí esse dente não andava. Então, por isso que saiu um pouco de voga, tá? O laser, ele Uhum. funciona de uma maneira diferente, não é uma vibração mecânica, é uma vibração eletromagnética, tá? E aí a gente vai agir de uma outra forma. Certo. É, Deixa eu aproveitar, é Elizabeth e Assuda, né? Será que é de e ajuda. Taubaté? Senão foi a minha É, ortodontista. deve ser. Elizabeth, viu? Deixa eu fazer a pergunta que ninguém quer calar. Quanto custa um aparelho de laser e quais são os aparelhos do mercado? O que que você, né? Eu, por exemplo, tenho da MMC, quer dizer, né? Da DMC. Hoje, um equipamento de laser, né, a gente tem quatro fabricantes hoje no mercado, né, quatro principais, que é a MM Optics, é a mais antiga, a DMC está ali junto, né, e a gente tem empresas novas, que é a Laser Smile e o equipamento chama All Therapy, mas eu não vou lembrar o nome da empresa agora. Mas são esses quatro equipamentos, tá? Tem a Ecofibras, que é uma empresa até de Campinas, mas é uma empresa que tá mais difícil da gente encontrar o equipamento. Esses equipamentos hoje estão na faixa dos 4.500 até 6, 7 mil reais, tá? Mas é isso, o equipamento mais simples por volta de 4.500, 5 mil reais. O LED, por outro lado, ele tem um custo muito menor, tá? Então, essas plaquinhas de LED hoje, elas custam R$ 450. Tá lá no site da Cosmédica, você compra pela internet, né? Então, é um décimo do preço do laser, tá? E, né, se você ajustar a dose, ele vai funcionar da mesma forma. Mas tem equipamentos aí com várias opções, né, de potência, tá? Mas o equipamento mais simples por volta de R$ 4.500. É, eu não quero fazer especialização de ortodontia, não quero fazer mestrado. Existe algum curso do Aguinaldo para habilitar ou para fazer esse tipo de reciclagem, alguma coisa, fora dessa linha de mestrado e especialização? Essa A pergunta. habilitação, ela é um curso reconhecido pelo CFO, né? Então, em 2008 foi criada a habilitação em laser terapia. Na São Leopoldo, a gente tem habilitação, então hoje são 6 aulas online, né, a cada 15 dias, e a gente tem um módulo de 4 dias em que a gente faz laboratório e faz 2 dias de clínica. Toda habilitação ela tem que ser pelo menos 40% prática, tá? É o curso hoje que a gente recomenda mais. Vou fazer um curso de capacitação. Eventualmente a gente tem cursos de capacitação, mas como a carga horária da habilitação ela é pequena, né? E essa é uma outra briga que a gente tinha na Câmara Técnica para aumentar isso. Às vezes não compensa fazer capacitação porque, né, você só vai ter um certificado. Na habilitação, não. Você vai estar lá no site do CFO, habilitado em laser, vai ter o seu nome, né? Você vai colocar na sua carteira profissional. Então, quem vai trabalhar bastante com laser, né? A gente indica que faça a habilitação até por um respaldo legal, né? Então, se um paciente entra com processo contra você, você sabe usar laser? Sei, eu fiz o curso lá no CIOSP, né? E não tem problema nenhum, eu dou curso no CIOSP lá, só que em meia hora você só ensina a apertar botão, você não ensina a usar o laser, né? E não, ó, o paciente me processou, o juiz vai te perguntar, você sabe usar o laser? Não sei, eu fiz um curso regulamentado pelo CFO, está aqui na minha carteira profissional, então a gente tem todo um respaldo legal para poder tá atuando com esse paciente com segurança.
E aí? Ótimo. Eu acho que respondemos vários questionamentos aí, né? Agora tem um questionamento aqui. Na utilização do laser para acelerar o movimento ortodôntico, deveríamos aplicar dente a dente ou em alguns locais pontuais? E também, completando a pergunta acima, na aplicação para acelerar a movimentação, usa quantos joules no infravermelho e faz vestibular cervical e lingual, palatina e no fundo do sulco também. É, bom, vamos lá, né? Primeiro a movimentação. Se eu quero movimentar todos os dentes, eu vou ter que irradiar todos os dentes, né? Se eu vou fazer uma intrusão de molar, posso fazer só o molar. Se eu vou fazer uma distalização de canino, posso fazer só o canino, só o dente que eu vou movimentar, né? Então depende Do da objetivo. movimentação que você está fazendo, do objetivo que você tem, né? Uhum. Em relação à dosimetria, a dosimetria hoje que a gente recomenda e que a literatura tem um consenso maior, são doses baixas. Então, a gente vai trabalhar de 1 a 3 joules, tá? De 1 a 4, quando o paciente tem um pouquinho de dor. Então, fiz o ajuste, o paciente está com desconforto. Posso entrar com 4 joules, depois baixo para 2. A gente tem usado muito 2 joules, porque o equipamento já vem com esse parâmetro, né? Principalmente o LED, e funciona muito bem. Infravermelho por causa da penetração. Certo. E a doutora Ana Paula perguntou aqui se esse curso também é abordado a aplicação de laser para a ronco e a apneia. O curso de habilitação ele vai pegar todas as áreas, tá? Então, o ronco e a apneia, hoje a gente trata com laser de alta potência, tá? Então, é um laser diferente do que a gente está usando aqui para acelerar a movimentação ortodôntica. É um laser bem mais caro, né, que exige um pouco mais de treinamento, tá? Sim, a gente aborda esse assunto, a gente fala os mecanismos. Excelente. Doutor Celso, quer fazer mais algum comentário, alguma questão? Só agradecer, Luiz, a você, agradecer ao Hum. Aguinaldo. Eu acho que fez assim um bom en passant pelo laser, né? Quer dizer, é importante a gente estar bem. Eu estou com um caso no consultório de uma menina que eu tenho feito aplicação, já fazem 2 semanas. Nossa, melhorou a gengivite dela, melhorou as úlceras. Olha, eu fiquei assim. E a mãe é proativa, então nós tivemos um resultado maravilhoso. Só Ótimo, agradecer para o doutor. Aguinaldo e agradecer para você, Luísa. Eu acho que respondemos todos, né? A todo mundo aqui. Sim, se mais algum doutor tiver alguma dúvida, pode ir mandando aqui, né? Enquanto a gente ainda está É. encerrando. Sou eu quem agradeço a presença e por ter aceitado o convite. Doutor Agnaldo, vários elogios aqui, excelente aula. É. O pessoal está agradecendo, parabéns, muito obrigada, muito conteúdo legal. E isso, estão só agradecendo. Acredito que não tenha mais nenhuma questão. E um pouco mais acima, né, um pouco antes de finalizar aqui, teve uma doutora que perguntou se vai ficar gravado. Então, se algum doutor perdeu, né, o começo, quer, né, assistir desde o começo, a gente vai disponibilizar essa aula gravada. Eu vou mostrar aqui o site, enquanto o pessoal acaba de fazer as perguntas aí, caso tenha. Então, a gente vai ter o site aqui educacional da AdTech, que é o Location. ortoeducation.com.br, tá? Então vocês podem entrar lá, né? Eu vou até mandar o link aqui de novo. Pode clicar em eventos. Nós vamos ter, né? Sempre demora ali em torno de uma semana para ter disponibilizado. Vocês podem vir aqui descer. Nós temos, né? Fica aqui o meu convite para o credenciamento Angel. Então nós Com o temos tanto professor Celso. com o professor Celso, por favor. Então, nós temos o credenciamento Angel, temos tanto online quanto presencial, e temos aqui alguns outros eventos que fica o meu convite para vocês olharem aqui depois, né? E o Web Hour fica aqui, vocês conseguem acessar nos anteriores, vai ficar o link lá para acesso no YouTube, tá? Então é bem tranquilo de assistir, podem assistir depois, podem assistir em várias vezes se for necessário. E Mais uma tem vez, doutora assim, Aguinaldo, muito obrigada. e tem excelentes aulas, né? Excelentes, tem Excelentes coisas aulas. muito boas. E de tudo, não é só é, é, Exato. é de odontologia.
Exato, a gente tem aqui vários conteúdos, como o Dr. Celso falou, então cada semana a gente está aqui abordando um assunto, então a gente tem desde brackets até alinhadores, até marketing, a parte comercial, então tem bastante coisa legal para vocês assistirem ali. E semanalmente na AdTech a gente tem aqui no suporte clínico aulas online, como a introdução ao uso dos alinhadores, né? Então temos também o credenciamento self. Se vocês querem conhecer um pouco a Angel, tem o pré-credenciamento Angel e fica tudo a inscrição aqui nesse site que vocês podem entrar. E aí, né, a doutora Amália já está perguntando aqui onde eles conseguem mais informações sobre o curso. Se vocês quiserem deixar algum telefone aqui para os doutores nos comentários, para eles poderem depois buscar as informações. Eu tenho até que pedir desculpa para a Amália, porque ela passou o telefone de uma colega dela e nessa correria aí a gente. Amália, eu vou fazer o contato com a sua amiga. Pode ficar sossegada. Ótimo. Bom, então qualquer coisa pode procurar a gente, né? Eu vou colocar aqui o site Ortho Education. E também Bom, pode falar, doutor. aproveitando, Leisa, no curso de laser, no site da São Leopoldo Mandic, né? E no meu Instagram, eu coloquei meu Instagram aqui no chat, né? Também quem Exatamente. quiser seguir lá, a gente sempre coloca os cursos. Ai, ótimo, doutor, ótimo. Então já tá aqui no chat, pessoal, deixa eu só conferir aqui. Ótimo, tá. Ah, eu vou colocar de novo, doutor, porque eu acredito que aqui fique só para hosts, né? Vou colocar para everyone. Vamos ver Ah, tá se. bom. Ah, beleza. Pronto, Colocarei. acredito que assim todo mundo consegue visualizar. Tá Bom, bom. pessoal, tudo certo? Muito obrigado, Muito Guinaldo. obrigada mais uma vez. Muito Muito obrigado obrigada, a vocês. doutores. Obrigado. Boa Ótimo. noite para todo mundo. Boa Boa noite. noite, uma boa noite, até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença e até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Bom descanso. Boa Guinaldo, mais uma noite. vez. Obrigado. Eu que Obrigada, agradeço. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.